Eu realmente peço desculpas por qualquer um que possa cair nesse vídeo. Eu brinquei com coisas que é melhor deixarem quietas, e por isso eu vou morrer. Tudo começou quando minha amiga trouxe aquela maldita placa para minha casa, no tabuleiro Ouija. Eu havia acabado de sair de um relacionamento e eu estava realmente abalado e chateado. Lily queria me animar, então ela trouxe o tabuleiro Ouija para minha casa. Ela achava que era apenas um jogo idiota. Mas eu realmente acredito no ocultismo e no sobrenatural. Então, eu realmente não queria brincar com aquilo. Eu não queria convidar ninguém ou algo para minha casa, mas ela me convenceu. Peguei algumas velas no baú velho que tinha no meu sótão e as acendi. Apagamos todas as luzes da casa. Colocamos o tabuleiro na mesinha de centro e começamos a jogar. Se houver algum espírito que gostaria de entrar em contato conosco, por favor, mova a plaquinha para sim. Lily disse enquanto movia a plaquinha para o centro do tabuleiro. Foi quando a prancheta começou a se mover em direção ao sim. Eu senti calafrios nesse momento. Tem certeza que está tudo bem em jogar esse jogo com a gente? A plaquinha se moveu para o D, depois para o I, V, E, R, S, O. Diversão. O que isso significa? Lily perguntou, mas a plaquinha não se moveu. Ela então deu de ombros e fez outra pergunta. Bem, qual o seu nome? A prancheta então se moveu para o Z, depois para o O e depois para o E. Zoe. Respirei fundo sabendo disso. Lily me deu um olhar estranho, então ela perguntou novamente. Quantos anos você tem? A prancheta então se moveu para o 1 e depois para o 9. 19? Eu disse baixinho. Bem, como você morreu? Eu que perguntei dessa vez, mas a prancheta não se moveu. Bem, parece que ela não quer responder algumas perguntas que ela não gosta, não é? Lily disse. Então ela fez outra pergunta. Você já morou nessa casa? A prancheta se mudou para o sim. Sério? Quando? A prancheta então se mudou para o 1, depois 9, 2 e depois 3. 1973. Continuamos fazendo perguntas genéricas e recebendo respostas também genéricas. Quando começamos a perguntar coisas mais pessoais sobre como foi a morte dela, embora ela nunca respondeu isso. Por fim, decidimos encerrar o jogo e nos despedimos. Depois que Lily foi embora, eu fiquei curioso sobre os moradores anteriores da minha casa. Então, comecei a pesquisar no Google sobre Zoe, sobre a minha casa, mas no registro apareceram tantas matérias que eu realmente não encontrei nada, muito menos sobre Zoe. Sei que espíritos mentem, então presumi que esse fosse o caso de Zoe. No dia seguinte, Lily voltou para minha casa e decidiu continuar o jogo. Por mais que eu não quisesse jogar esse jogo novamente, ela me convenceu a jogar novamente, dizendo que estava tudo bem e que nada poderia acontecer de errado conosco. Começamos a jogar e entramos em contato novamente com Zoe, mas dessa vez algo parecia errado. Eu estava sentindo calafrios e isso me deixava extremamente desconfortável. Eu comecei a ouvir ruídos e barulhos estranhos na minha casa. Até mesmo ouvi um barulho extremamente alto, mas Lily disse que não ouvia nada. Depois que as perguntas genéricas acabaram, começamos a perguntar sobre coisas aleatórias. Foi quando Lily decidiu perguntar se Zoe podia prever o futuro, e Zoe respondeu que sim. Sério? Então você pode me dizer se eu fui reprovado no exame de matemática que fiz semana passada? Foi quando a prancheta se mudou para sim. Certo, então eu fui reprovado no exame de matemática? Lily perguntou, e foi quando a prancheta mudou para não. Foi quando Lily comemorou, tirando as mãos da prancheta. Meu coração disparou. Lily! Eu gritei. Ela, opa, me perdoe! E colocou rapidamente as mãos de volta na prancheta. Bem, você pode nos dizer os próximos números vencedores da loteria? Lily perguntou. Ela estava realmente empolgada agora, mas eu só estava ficando cada vez mais preocupado. Algo não estava certo. As velas que estavam na sala estavam bastante agitadas. Foi quando a prancheta saiu do sim e começou a soletrar alguma coisa. Eu não vou dizer. Após soletrar tudo isso, Lily pareceu bastante decepcionada. Então, ela perguntou algo horrível. Zoe,
Quando eu vou morrer? Lily! Eu avisei, mas já era tarde demais. A prancheta começou a se mover. Primeiro para o A, depois M, depois A, até finalmente completar amanhã. As velas começaram a ficar mais agitadas quando a prancheta parou de se mover. Adeus, Zoe! Eu disse, completamente apavorado, e forcei que a gente parasse de jogar. Eu fiz com que a Lily tirasse as mãos do tabuleiro. Que porra é essa, Lily? Eu perguntei pra ela. Eu estava realmente furioso. Calma, você realmente acha que eu vou morrer amanhã? Ela disse. Vamos continuar o jogo, tava bem divertido. Ela colocou as mãos de volta no tabuleiro, Ouija. Foi quando algo respondeu. Olá, qual o seu nome? Ela perguntou. Foi quando novamente percebemos que era Zoe. Eu suspirei profundamente. Lily, diga adeus! Eu implorei, mas Lily começou a rir. A prancheta se moveu novamente. Lily olhou para mim. Seus olhos estavam lacrimejantes e ela falou com uma voz que não soava como a voz dela. Como o August vai morrer? Assisti com horror enquanto ela marcava na prancheta. Dia 1/5/2023. Depois que ela soletrou essas letras, Lily começou a rir e de repente desmaiou. Lily! Eu corri e fui até o lado dela e comecei a balançá-la, mas não demorou muito e ela logo acordou. Ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido e ela se desculpou por ter tirado as mãos do tabuleiro. Mandei ela para casa e falei para ela nunca mais levar aquele tabuleiro Ouija na minha casa novamente. Foi quando recebi um telefonema dias depois, dizendo que o ônibus que a Lily estava indo para o trabalho acabou sofrendo um gravíssimo acidente e ela acabou morrendo, assim como Zoe havia dito. Então, isso significa que eu vou morrer em menos de 48 horas. Eu não sei o que fazer ou até mesmo como prevenir isso. Estou tentando jogar o jogo novamente e implorar por misericórdia. O demônio que contatei é o mais forte de todos. Se eu ao menos nunca tivesse concordado em jogar essa merda de jogo demoníaco, eu não estaria nessa situação.